Bom, gente, boa noite. Como eu falei com vocês, eu vou aqui tentar apresentar, né, o QGIS, né? Vocês até perdoem aí a gravação do vídeo, pode não sair muito boa, a voz eu acho que está ok na altura, mas qualquer probleminha aí, depois, se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo aí no grupo. Então, nós vimos aí a ideia do Sistema de Informação Geográfica, e o QGIS, ele vai nos dar essa condição, né? A ferramenta para a gente poder consolidar dados de fontes diversas e georreferenciar esses dados, ou seja, levar, seria dado descritivo, para um ambiente onde ele pode ser espacializado, ele pode ser unido aos elementos da superfície. E para isso nós vamos trabalhar com um arquivo no formato shapefile, né? E levando em consideração as três geometrias mais comuns, né? O ponto, a linha e o polígono. Tá? Quando vocês abrirem o QGIS, vai aparecer assim, essa tela em branco, né? Aqui não vai ter nada. No meu aqui, no caso, é porque eu fechei, mas teriam aqui os projetos que eu já realizei. Né? Aqui os menus, né, e ferramentas, várias ferramentas que podem ser customizadas aqui nessa barra. Aqui o navegador com os drives, né, que você tem na sua máquina. E aqui uma janela com as camadas que nós vamos colocar. Então, eu vou começar aqui essa atividade, vai ser o exercício 1. Eu vou trazer aqui para essa área o mapa do Brasil, ou seja, eu vou trabalhar com um arquivo no formato shapefile, né, e vou adicionar aqui. O shapefile é um arquivo do tipo vetorial. Nós temos basicamente dois arquivos aí, o arquivo vetorial e o arquivo raster. Aqui não vamos trabalhar com o raster, somente com vetorial. Então eu venho aqui em camada, né, adicionar camada, eu vou pegar aqui então a opção vetorial. Eu também poderia fazer isso aqui por esse menu, nessa barrinha aqui com alguns atalhos. Né? Então eu vou pegar aqui um vetor, né? Vamos procurar então o vetor, é o mapa do Brasil, então está aqui o shapefile, eu vou colocar aqui o Brasil com as unidades da federação. Então, para isso, eu vou buscar aqui o arquivo SHP, tá? Com a extensão SHP. São três extensões importantes aqui na estrutura do shapefile. O arquivo SHP ele vai conter as geometrias, ponto, linha, polígono. O arquivo DBase que está aqui, ele vai conter atributos, ou seja, ele vai ter uma tabela com atributos associados a essas geometrias. E um outro arquivo, SHX, que é um index, né? um elemento de ligação entre o que é o shapefile e o que é o database. Então, agora eu vou pegar esse só. O próprio sistema acaba abrindo os outros lá dentro do QGIS. Então, vou aqui adicionar, né? Fechei. Então, está aqui o mapa do Brasil. Esse mapa são vários polígonos, né? Representando as unidades da federação. E quando eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu vou ter aqui a tabela de atributos. Né? Então, a tabela de atributos é aquela tabela que está naquele formato DBase. Então, temos aí, olha, população por estado, temos aqui o nome, né, do estado, da região onde ele pertence. Quer dizer, nós temos aqui, então, colunas que se referem, cada uma geometria, né? No caso, um polígono ali. E uma coisa interessante aqui é que se eu clicar numa linha dessa tabela de atributos, o que vai acontecer é que ele vai sinalizar aqui para nós, ele vai mostrar o arquivo que está destacado. E eu clicando aqui nessa ferramentinha aqui, né, eu clicando e indo até a marca, eu tenho aqui, então, aquilo que está lá na tabela de atributos sendo mostrado aqui. Tá? Então, eu agora vou fechar e vou remover essa marcação. Então, lá na tabela de atributos, qualquer coisa que a gente marcar, vou até fazer uma minimização dela aqui, olha, se eu marcar qualquer um, olha, ele vai
destacar ali, vai deixar marcado, poder ser mais de um, inclusive, né? Usando Ctrl, né? Estou aqui marcando mais. E terminei de ver ou fazer essas seleções, por qualquer motivo que seja. Eu venho aqui nesse botão desmarcar feições e ele vai liberá-las para mim. Então, eu agora vou fazer o seguinte: eu não tenho aí nenhuma representação, né, do Estado, ou seja, um elemento que dê um rótulo, né, uma palavra que dê um nome. Eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou nas propriedades, tá? Eu vou ver aqui nas propriedades, primeiro, né, informação. Aqui está falando um pouco sobre esse shapefile, né? O nome dele, aonde ele está, aqui está o caminho, né? Ele é um Esri shapefile, a Esri é a empresa que desenvolveu esse formato. Temos aqui o polígono, né, que é a geometria. Isso aqui é o elipsóide de referência que eu falei em outra aula. Siga 2000 é o dado que referência do sistema brasileiro, né? Então, temos aqui os campos, né, daquela tabela de atributos. São várias informações sobre a geometria. Aqui na fonte, a gente tem o sistema de referência, olha o nome, né? Isso aqui pode ser modificado se for o caso, mas aqui não vamos mexer nisso. E aí vem aqui a ideia simbologia, que eu estou representando com um símbolo simples, tudo em laranja, e nos rótulos, né? Então é aqui nos rótulos que eu vou dar nome àqueles elementos que estão sendo visualizados. Normalmente a gente trabalha aqui com rótulo individual e busca alguma característica que facilite o entendimento das nossas geometrias. Então, eu vou colocar aqui esse P1, que é a unidade da federação. Olha lá, eu coloquei aqui, eu selecionei, vim aqui em aplicar. Então, agora eu já sei, né, quais são essas unidades da federação. E aqui, no caso, aqui está sendo feita uma representação por estado, né? Eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de classificação. Se eu utilizar um dado que existe naquela tabela de atributos, que é a população por estado, eu poderia fazer uma coisa aqui bem interessante, né? Que é classificar essa população fazendo o que nós chamamos de distribuição de frequências lá na estatística. Então, eu venho aqui na simbologia, eu vou modificar essa simbologia, tá? Eu não quero mais o símbolo simples, eu vou querer agora o símbolo graduado, né? Esse símbolo graduado, ele me dá a condição de pegar um dado qualquer, e aí eu vou pegar a população que está aqui nessa coluna P2, e eu vou fazer uma espécie de sombreado aqui para representar essa população. Eu vou aqui colocar no desvio padrão, eu vou tirar aqui, colocar intervalo igual, para que ele faça a classificação, e olha o que aconteceu. Olha. Ele colocou 5 classes, né, com cores, né, começando do branco, que é a população menor, e indo até a população maior. Então, agora a gente vai aplicar aqui, e aí a gente já está vendo que nessa faixa aqui de população, os maiores estados, né, São Paulo, Rio e Minas, e na medida que as populações vão diminuindo, a gente vai tendo faixas né, com valores um pouco menores, e esses que estão em branco aqui seriam os que estão dentro dessa faixa. A gente pode aumentar essas classes, né, pode trabalhar com um pouco mais de classes, e com isso perceber melhor essas variações de população, né, do nosso país, pelos estados, né? Então, aí vocês já tiveram uma ideia de como trabalhar, né, começar a trabalhar com essa ferramenta, né? Eu poderia aqui fazer outras análises, né, mas
essa é o suficiente já para a gente entender. Trabalhamos com a imagem vetorial, fizemos a classificação das populações por estado, né, usando essa representação. Se a gente clicar aqui, olha, nas camadas, nesse símbolo, ele vai mostrar para nós quais são essas camadas. Uma coisa que dá para fazer, eu não vou mexer nisso aqui, vou deixar como está, mas é que você pode mudar essas faixas aqui. Como é que você faz isso? Você vai lá nas propriedades, que você depois que olhar o mapa não achar que não ficou bom, você pode vir aqui para cada uma. Se você clicar 2 vezes, ó, ele vai abrir para você uma janela para que você possa definir quais são as faixas que você quer, né, de população. Então, isso vale para qualquer uma delas. Então, você vai modificar essa distribuição, lembrando que quando você mexe com uma, você tem o valor inferior e o valor superior. O que é o valor superior de uma classe é o inferior de outra, né? Porque vai de uma para outra. Então, quando você define uma, ele já vai fazer com que a outra também seja ajustada. E assim você pode fazer esse tipo de representação. Uma outra representação, sem essa ideia de categorização, né, de graduação, pode ser por símbolo, por símbolo categorizado, né, que é um pouquinho diferente. No categorizado, você só vai dar, com base aí nessa representação aqui, eu vou pegar o nome, né, do estado, perdão, o código, né, do estado, e eu vou pedir para ele classificar. Vejam só o que ele vai fazer. Se eu deixar aqui num gradiente de cores, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele está pegando aí um dado que não é quantidade. E aí não fica muito bom. Então, eu preferi você vir aqui e modificar um pouquinho essa questão das cores, né? Ao invés de você fazer com gradiente, você trabalhar com um outro formato, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente fazer o categorizado, de forma que ele voltou aqui, olha, esse daqui das cores randômicas, né, é o mais interessante para isso. Então, eu vou pedir para ele classificar pelo código, né, do estado, né? Então, ele vai pegar todos os códigos, sendo que aqui, essa linha que aparece no final, sem um número, sem um código, é porque deve ter alguma coisa aqui no mapa que ficou fora desses elementos aqui. Às vezes, na hora de fazer o traçado, né, ficou uma coisa fora, a gente não precisa nem... Se a gente entender que não precisa, pode aqui simplesmente retirar essa linha, né, com menos aqui, deixar só essa. Eu vou aplicar agora, veja que cada estado ficou, né, com uma cor diferente. Por que isso? Porque eu usei uma opção randômica, cada um com uma, né, dentro de uma categoria, de um grupo de categorias. Né, estou trabalhando com essa forma de representação. Então, dá para fazer muita coisa aí, né? Mas para que vocês entendam aí o que dá para se mexer, né, nesse mapa. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou acrescentar nesse mapa aqui, né, duas geometrias, a linha e o ponto. Nós ainda não temos, né? Então, vou aqui aqui pelo atalho, né, de adicionar um vetor. Então, vou buscar aqui um vetor que seja um ponto. E nós temos aqui estações pluviométricas lá da região norte e nordeste. Eu vou colocar esse. Ó, o SHP, que é o que eu tenho que puxar, né? Peço para adicionar. Então, aqui as estações. Veja que as estações estão com uma cor um pouco escura, né, para a representação daqui. Eu vou fazer uma mudança aqui nas propriedades de simbologia. Eu vou mudar essa cor aqui para uma outra um pouco mais vibrante, mais forte. Mudei para amarelo, né? Então agora eu vejo melhor essas estações. Né? Vou aproveitando aqui
essas ferramentas de zoom, que elas ajudam bastante na hora de você fazer visualização, o zoom mais e o zoom menos. Zoom menos você se afasta, né? Com o zoom mais você se aproxima. E aqui eu vou abrir a tabela de atributos, a gente ver o que tem lá dentro. Então tá aí, olha, os dados das estações pluviométricas, tem aqui uns nomes, olha, o nome, né, o código dela e tudo mais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui tem um histórico de manutenções, né? Eu poderia ter uma simbologia para essas manutenções aqui, manutenção preventiva, corretiva, por exemplo, e fazer uma representação disso lá no mapa, né? Então, é isso que a gente tem para essas estações. Eu vou fazer aqui uma localização um pouco mais... Vamos ver essa daqui, olha. Então, está ali, olha, marquei. Estão aqui os dados dela, Fazenda Boa Esperança, né? Então, vejam que a gente tem condição de descobrir bastante coisas sobre cada geometria usando essas ferramentas. Eu vou aqui usar um recurso que é para fazer uma aproximação rápida. Como o mapa maior é o do Brasil, né, eu vou aqui fazer um zoom direto usando esse recurso aqui, olha, aproximar para a camada. Cliquei aqui, então ele vai fazer o zoom diretamente, né, naquilo que eu queria. Clicando aqui fora, eu já desselecionei aqui aquela que eu tinha observado ali em cima. Então, coloquei os pontos, agora eu vou adicionar linhas, né? E um vetor de linha que eu tenho aqui é o das rodovias brasileiras. Então, está aqui, rodovias brasileiras, vou adicionar. Então, essas linhas aí representam as rodovias, né? Fazer aqui uma aproximação aqui, por exemplo, Estado do Rio. Então, aí as rodovias. Como eu não sei quais são, eu posso vir nas propriedades aqui da rodovia, pedir para colocar um rótulo com o nome delas, né? Ou a numeração delas. Quer dizer, aqui eu tenho um código, né? Vamos aplicar o código. O código não traz muita informação, né, sobre... Eu não sei qual a regra para se fazer aqui. Aqui tem um BRJ, mas está pequeno. Vamos ver aqui. Vou tentar ampliar. Agora sim. Né? Está aqui, ficou melhor para verificar. Aqui, olha, 101 BR, né? E é a BR-101, né, que está passando aqui. Então, eu tenho várias possibilidades. Aqui, por exemplo, 492 BR J0190, 408, BRJ 116, 101, esse número que está na frente, o 492, são as diversas estradas com os seus códigos, né? Então, a gente tem aí possibilidade de trabalhar com dados de rodovia, né, cruzando com outros, né? Eu vou aqui só aproximar um pouquinho, para a gente fazer uma outra visualização aqui desse dado. Então, assim, aqui nós temos representadas as três geometrias, né? O polígono, a linha e o ponto. Agora, vejam só que coisa interessante, né? Eu estou vendo aqui, olha, todas as estações pluviométricas que ficam... deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. No estado de Alagoas, né? Aqui Alagoas, eu vou fazer aqui o seguinte, né? Eu vou pegar aqui vamos verificar se nessa tabela de atributos eu tenho aqui informação vamos ver aqui, nome, código. Aqui não tem unidade da federação para essa... realmente não tem. Nesse shape aqui não tem.
Mas vou deixar isso aqui para uma outra atividade. Tá? Então, aqui você já tem uma boa ideia, né, de como mexer, né, trabalhar com esse mapa. Né? Nós vamos agora fazer uma outra tarefa, onde eu vou colocar aqui os municípios brasileiros. Eu vou colocar mais uma camada aqui, né, dos municípios, não, no vetor, Brasil municípios. O Brasil tem 5.000, né, 5.000, aqui estão, 5.570 municípios, né? Vejam que agora os municípios o shape dos municípios ele acabou cobrindo os outros. Por que isso, gente? É interessante quando você vai trabalhar com as camadas, que as primeiras sejam de pontos, depois vem as de linha e depois vem as de polígono, porque senão o polígono pode ocupar o outro menor, por exemplo, ponto. Vocês não estão vendo mais as estações pluviométricas aí, né? Mas se eu chegar para baixo, arrastei para baixo, né? Então agora eu já vou ter condição de ver essas estações, né? E vejam, como eu tenho agora o código do município, eu posso verificar em determinados municípios. Eu vou fazer um zoom aqui, olha. Tem aqui uma estação, olha, que está nesse município. Vamos ver aqui que município é esse, né? Então, vou pegar essa aqui. Essa estação aqui é a Sítio Boa Esperança. Sítio Boa Esperança. Vamos ver, então, aqui nesse Sítio Boa Esperança, qual é Vamos abrir aqui Vocês veem que aqui, olha só, tem realmente o código do município e o nome, né? Vou fazer aqui umas propriedades, eu vou colocar o nome do município, para a gente saber aqui o nome do município, aplicar, ok. Então tá aí, olha. Nós sabemos já, por exemplo, né, o nome do Jardim de Angicos. Aqui essa região até famosa, né, quando fala em Angicos, quanto Lampião, né? Se não me engano, né, foi um lugar que ele passou, né, ele rodou bastante por aqui, né? E que eu fiz uma seleção aqui dos municípios, ele também trouxe aqui, olha, os municípios que eu selecionei. Quer dizer, tem bastante coisa para poder se fazer aí com a ferramenta, né? A gente tem uma condição de trabalho bastante considerável em termos de recursos. Bom, por que eu coloquei os municípios aqui? Eu vou tirar essa parte da pluviometria aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria de trazer para dentro desse mapa uma tabela que tivesse a população de cada município, né? Numa estimativa que o IBGE faz. Deixa eu só, para não poluir muito, eu vou tirar aqui o rótulo vou tirar só o rótulo, para não ficar aparecendo. Então, eu quero aqui associar cada município à sua população, uma coisa que não existe ainda na tabela de atributos, né? A gente viu aqui, olha, a tabela de atributos só tem o nome do município e o seu código. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma união usando, né, como uma junção, né, usando elementos que são comuns em duas tabelas diferentes. Eu vou trabalhar, então, com o código do município que está aqui e uma outra tabela que vai trazer a população associada ao código do município. Esse arquivo é do tipo CSV, né? Então, para quem ainda não trabalhou com CSV, é um arquivo na forma de planilha, né, de tabela, que você salva com extensão CSV
E ele faz o quê? Ele separa as colunas por caracteres especiais, como uma vírgula, uma tabulação, enfim. A gente vai ver aqui agora. Eu vou aqui, então, nas camadas, eu vou aqui, olha, em texto delimitado. Em vez de ser vetor, agora vai ser um texto delimitado. Eu também poderia fazer isso aqui por cima, olha. Adicionar camada, texto delimitado. Ele vai me abrir essa mesma tela. Então, agora eu vou procurar esse texto. Eu coloquei aqui nas tabelas, né, da parte de geociências. Então, aqui, olha, Brasil, estimativa de população 2019. Estou abrindo aqui. É o ponto e vírgula, né, que é o formato é o caractere que está sendo o separador. Vejam que ele já está aparecendo aqui, né, um esboço da tabela. Não tem geometria associada, ou seja, aqui eu não tenho latitude, longitude, nenhum tipo de elemento que dê, né, a condição de você ter localização. E, né, aqui eu não vou mexer nessa parte aqui de opções, nem de definição, configuração de camada, nada disso. Vou aproveitar o que ele tem aqui. Vou adicionar, fechar. Então, vejam que agora, eu abrindo aqui, olha, esse aqui, olha, Brasil, né, estimativa populacional, eu vou abrir aqui a tabela de atributos. Então, nós temos aí o código do IBGE, o nome do município, né, unidade da federação. Aqui tem um dado de população que ele está incorreto, por conta do formato. E aqui, nesse campo, população underline 1, nós temos a população correta. Isso aqui a gente depois vai representar. O importante para nós agora é usar esse código aqui para fazer a união com o código que nós temos aqui. Então, eu vou aqui no Shapefile, veja, eu tenho que abrir o Shapefile, ir na opção Uniões, e aqui o mais, para acrescentar, ele está mostrando para nós as camadas que estão definidas lá no painel de camadas. Eu vou pegar aqui a tabela, Brasil, estimativa populacional. E o campo que eu vou usar para fazer a conexão, ou seja, como se fosse a ideia de chave estrangeira, é o código do IBGE que eu tenho em um e o código do município que eu tenho em outro, que são a mesma, na verdade, estão representando a mesma coisa. Ok, vou aplicar e vou fechar aqui minha janela. Vamos ver agora como está a tabela de atributos do Shapefile, que antes só tinha 2 colunas, né? Ó, agora tem mais. Tem mais e já tem agora ali ligado, olha, a população por município. Então, agora eu posso fazer aqui uma representação por faixa, como eu tinha feito naquele outro exercício, onde eu posso usar aqui uma simbologia do tipo graduada, né? Com uma faixa de cor. Ele aqui manteve o vermelho, que é o padrão. Eu vou fazer uma troca. Vamos colocar um verde, né? O desvio padrão aqui eu vou trocar, né, essa possibilidade para fazer intervalo igual. Vou aumentar aqui o número de classes para 10 classes e vou agora pedir para ele classificar, né? O valor é o valor da população, né? O valor da... Então tá lá, né? Ele fez a distribuição, a menor população, 776 habitantes, a maior população vai estar aqui, né? Então, vamos aplicar. Então, aqui, nas grandes capitais, nós vamos ter mais habitantes, então as cores mais fortes. Agora, como ficou talvez com a gradação de cor muito pequena, né? Uma possibilidade aí é ou aumentar o número de classes, né? Na medida em que você tenha um intervalo maior, ou então você pode modificar aqui, trabalhar vamos botar as 5 classes, né? E aqui, por exemplo, essa classe que é a 776 até 240, eu vou mudar isso daqui. Se eu mudar isso daqui para um valor um pouco menor,
ele está marcando aqui 2 milhões, né? 2 milhões. Se eu botar aqui, por exemplo, em vez de 2 milhões 500, né? Vejam que ele já mudou um pouquinho, já dá uma diferençazinha na coloração, né? Então, na medida em que eu for modificando aqui, eu vou passar de 500 agora para 2.500, né? Veja que ele está só modificando a coloração. Estão aparecendo mais distintos. Isso aí vai muito ao gosto do freguês, né, para poder fazer essa distribuição. Mas, basicamente, gente, era isso que eu tinha a passar para vocês, dessas ferramentas iniciais, para vocês conseguirem trabalhar com o QGIS. Né? Interessante vocês darem uma assistida nos tutoriais também. Vou estar passando alguns para vocês. E aí, vocês terão uma atividade para fazer com o QGIS, que é um exercício parecido com esse que eu estou passando aqui, para fazer a categorização, classificação, usar uma tabela CSV, associar a um shape, gerar uma determinada informação já referenciada. Vocês estão vendo aí uma possibilidade, também usando ferramenta OLAP, né, de eu gerar um dado em ferramenta OLAP e georreferenciar esse dado associado, por exemplo, a cidade, bairro, região, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer com isso aí, até mesmo usando dados obtidos por ferramenta OLAP e georreferenciar isso daí para ajudar na tomada de decisão. Então, veja que é uma ferramenta bastante robusta, tem muito recurso. Isso que a gente viu aqui é uma pinceladazinha, né, para vocês começarem a entender. E aí eu peço que vocês façam, né, os exercícios, usem os shapefiles. Eu vou colocar no grupo, vou mandar para vocês um arquivo zipado, né, com todos esses shapefiles. Vocês vão abrindo, vão fazendo, assiste o vídeo e vai abrindo para poder ver como é que se movimenta, né, como é que se usa a ferramenta, tá? Para que vocês possam fazer a atividade, ok? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, falar comigo lá no grupo e a gente tira as possíveis dúvidas que vierem a surgir. Tá legal? Uma boa noite para vocês, né? E até outra hora.